Oi pessoal de casa, eu sou o Anjo. Hoje nós estamos no podcast Protagonistas do Futuro. E nós vamos entrevistar o senhor Caetano. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Ai, que maravilha! Eu que agradeço pelo convite, Ângelo e Sofia. Vocês são umas gracinhas. Vamos lá bater esse papo legal aqui com vocês. Foi difícil a trajetória do senhor aqui em Marabá? Foi. Eu vim para Marabá para passar alguns meses. Eu já moro aqui há 20 anos. Eu não nasci aqui, eu nasci em Belém e vim para cá para poder abrir uma das empresas que nós temos até hoje, que é a Microlins. Tá? E depois a gente foi abrindo outras unidades da Microlins, não só aqui, mas também na região aqui do sul e sudeste do Pará. E depois fomos abrindo outros negócios e hoje estamos com 4 empresas e também fazemos parte da gestão municipal. Eu estou como secretário de Indústria e Comércio do município e também sou secretário de Turismo também aqui no município de Marabá. Deixa eu perguntar, Ângelo. Quais são as 4 empresas? Quais são as 4 empresas? Primeiro, eu sou franqueado da Microlins. Microlins é uma escola de formação profissional. A gente lá ensina profissões, ferramentas para as pessoas poderem depois se identificar em qual emprego elas vão querer seguir carreira. A gente também tem uma agência de empregos que a gente arruma empregos para as pessoas que estão desempregadas no mercado. É a Talentos Empregos. E a gente também tem uma lavanderia. É a Omo Lavanderia, que fica lá na Praça São Francisco, lá na Cidade Nova. A lavanderia já tem 12 anos de atividades aqui em Marabá. A agência de empregos tem 5 anos de atividades em Marabá e a Microlins tem 20 anos de atividades aqui em Marabá. E tem a última empresa, que é a mais nova, que é o Circuito Empreendedor, que nele são os eventos empresariais que a gente faz na cidade. A gente traz pessoas que fazem palestras a nível nacional, trazemos para cá para Marabá, colocamos numa sala alguns empresários e ali a gente faz as qualificações e as capacitações, não só das empresas, como também para os empresários. E dentro a gente também tem um podcast, que é o Circuito Empreendedor Podcast. Legal. O senhor foi difícil começar a Microlins aqui em Marabá? Foi, Sofia, porque se a gente for pensar, no ano de 2005 a realidade era totalmente diferente da hoje, que é 2024. Né? Então, quando a gente chegou aqui no finalzinho de 2004, foi difícil, a realidade era outra. Hoje a gente não tem essa tecnologia tão avançada. Nem existia isso aqui que a gente está aqui hoje. Não existia podcast, não existia, não tinha essa facilidade pelas coisas. Então, foi muito desafiador. Hoje, a gente vê os filhos dos pais que a gente formou há quase 20 anos atrás. Hoje a gente está entregando para o mercado de trabalho os filhos desses pais que a gente entregou lá atrás também. E em alguns casos tem até netos, já por conta desses 20 anos. Então tem alguns casos que a gente também já está conseguindo até fazer a empregabilidade desses jovens, né? Que daqui a pouco vai ter jovens aqui também. Qual é o seu esporte favorito? Boa pergunta, Ângelo. Que aqui nos bastidores a gente já descobriu que você joga futebol, né? O meu é basquete. Eu quando tinha eu era um pouquinho maiorzinho que você, assim, e o meu cabelo também era um pouquinho grande, assim como o seu. E pra me jogar eu tinha que, pro cabelo não atrapalhar, eu tinha que passar bastante gel pro cabelo ficar durinho, para eu poder jogar, porque não tinha ainda na época a tiara que tu usa hoje, por exemplo, para quando tu for jogar bola. Eu joguei basquete por mais de 12 anos de carreira profissional e é um esporte bastante interessante. Acompanho futebol, torço pro Flamengo, torço pro Águia, tá? Mas eu gosto bastante de basquete, tá? Eu também torço pro Flamengo. Torço pro Flamengo também? E eu também sou de Belém. Olha aí, que bacana, saudações rubro-negras. Eu não sou aqui do Pará, eu sou de Brasília. Você é de Brasília, e aí seus pais vieram pra cá pra trabalhar. Vou passar 2 anos.
Ah, os seus pais são o quê? Minha mãe civil. Tá legal, que bom. Tem muita gente assim que vem e fica um pouquinho, e vem para ficar só um pouquinho e vai ficando. E vai ficando. Eu vim para passar alguns meses e tô aqui há 20 anos. Alguns amigos do meu pai, lá do trabalho, eles eram para ficar 2 anos, eles estão aqui há 11 anos. Olha só. Bastante tempo. Deixa eu ver. Foi difícil o senhor chegar aqui em Marabá? Para começar tudo? Foi porque, no fim das contas, Sofia, quando você nasce numa cidade, diferentemente do Ângelo, porque nasceu em Belém, mas ele ainda é pequenininho, eu tinha 24 para 25 anos quando eu vim para cá. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de administração. E aí eu tive a oportunidade de montar um negócio juntamente com o meu pai. Meu pai queria muito vir para cá, e aproveitou que eu estava concluindo a graduação e falou: meu filho, tem uma oportunidade assim para a gente ir lá para Marabá para montar um negócio. Só que quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, diferentemente das pessoas que hoje eu conheço. Inclusive, o próprio diretor aqui do Grupo Futuro foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na época, porque algumas pessoas que trabalhavam conosco na Microlins conheciam a Milena, que é a esposa do Júnior, e aí depois eu fui e conheci o Júnior. Então, desde então, o Júnior foi uma das primeiras pessoas que eu acabei tendo aproximação aqui em Marabá. Quer perguntar alguma coisa, Ângelo? Como foi mudar de cidade? Então, foi assustador no primeiro momento e depois foi desafiador. Por quê? No primeiro momento, quando você sai daquela cidade onde você já está acostumado, você já tem aquele ciclo de amizades. Para você não, porque agora que você está fazendo as suas amizades aqui, você vai lá, joga bola, vai, você ter seus amigos, seja aqui no colégio, seja pessoas que moram perto da tua casa. Pra gente lá naquela época, 20 anos atrás, era bastante difícil. Por quê? Inclusive eu deixei a minha namorada em Belém e vim pra cá sozinho. Depois, um ano depois, eu voltei a Belém, nós nos casamos e estamos casados até hoje. Trouxe ela pra cá, então foi mais difícil ainda, que eu deixei a minha namorada em Belém. Igual minha mãe. Foi, né? Sim. Minha mãe foi sozinha aqui pra Marabá e meu pai ficou lá em Belém. E aí depois que teu pai veio pra cá? Visitar. Tá bom. E aí o mais difícil foi isso. Mas depois eu trouxe a minha esposa pra cá, já casados. E de casados nós temos 18 anos e aqui a gente constituiu a família. O senhor foi muito triste o senhor ter deixado o seu maior amor da sua vida lá em Belém? Foi, Sofia, foi bastante triste, porque na época a gente tinha acabado de se formar e a gente estava cheio de planos e cheio de sonhos e desejos, e a gente teve que adiar muitas coisas para depois esses sonhos, esses desejos foram concretizados, mas demorou bastante, mas foi bastante dolorido, sim. E aí? Só eu? O que é esse negócio que tu disse? Empreendedorismo? Empreendedorismo é uma oportunidade que você vê em abrir um negócio e empreender, entregar algo que o mercado não tenha ou entregar algo que tenha no mercado, mas entregar de uma melhor qualidade. Vamos pegar um exemplo. A gente vai falar aqui do Colégio Futuro. Hoje, o Colégio Futuro, com toda essa estrutura que tem aqui, você não tem, ou tem outros colégios de Marabá. Não é só o Colégio Futuro, mas não tem um colégio sequer em Marabá com a estrutura do Colégio Futuro. Então isso é um ato de empreendedorismo da qual o Júnior e a Milena tiveram em dar esse avanço nas instalações e todo esse conceito do Colégio Futuro. Hoje em dia, sua família mora aqui? Não, minha família mora em Belém, minha mãe, tanto a minha sogra quanto meus irmãos, mas a gente
a gente tem, sempre que possível, a gente vai a Belém vê-los, ou eles vêm aqui, ainda mais agora que as crianças nasceram, né? Porque nós somos pais de gêmeos, então acabaram de nascer, eles estão fazendo aí 9 meses em breve. E são duas crianças bem fofas que, quem sabe, no futuro serão alunas e alunos do futuro. Então é isso, pessoal de casa. Nós estamos encerrando agora, mas daqui a pouco vai vir mais pessoal aqui para entrevistar o senhor Caetano. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Oi pessoal, me chamo Isabela, estamos aqui a mais um podcast Protagonistas do Futuro e hoje nós vamos continuar novamente com o senhor Caetano. Seja bem-vindo novamente. Ô, Isabela, o seu nome é muito lindo, diga-se de passagem, é o nome da minha esposa, muito prazer estar falando com você agora e também estar falando com o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Oi, tudo bem? Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor. O senhor... Qual é a maior dificuldade que o senhor tem como sendo empreendedor aqui em Marabá? Tá. A maior dificuldade que a gente tem é porque tem aquele ditado, tem que matar um leão por dia. Mas não é só um, às vezes tem que matar 2, às vezes tem que matar 3. Porque a responsabilidade do empreendedor, ela tem múltiplos pontos. Mas eu vou deixar linkado aqui para vocês entenderem apenas 2. O primeiro é que a gente é responsável pela geração de emprego no país. Então, sem empreendedorismo não há emprego. E segundo, para manter esses empregos, a economia ela tem que estar em níveis não só estáveis, ela tem que estar em pleno crescimento para que esses empregos eles possam se manter e abrir mais vagas de mercado. E aí com isso, mais pessoas estão trabalhando e com isso, mais pessoas passarão a receber salário. E aí o que desencadeia isso? Mais salários, mais dinheiro, mais poder de consumo. E quem é que vende? São os empreendedores. Então é um círculo. E para esse círculo funcionar plenamente, esses 2 pontos. E isso é muito difícil nos dias atuais. Muita gente tipifica o empreendedor como um vilão. E não é. O vilão é responsável pela geração de empregos. O vilão que tipificam é responsável não só a geração de empregos, mas também a geração de impostos, esses que depois retornam via saúde, via segurança, via educação. Não aqui, que aqui é uma escola privada, mas a gente está falando das escolas públicas, da educação em si. Depois que vocês se formarem no ensino médio, vocês poderão inclusive estar ingressando em alguma faculdade pública federal e são o dinheiro dos impostos que são arrecadados através dos empreendedores que praticamente submantêm essas instituições federais ou instituições estaduais, dependendo do curso, né, da graduação que vocês forem fazer depois que vocês concluírem o ensino médio aqui no futuro. E senhor Caetano, como eu faço para ser uma empresária bem-sucedida na minha cidade? Isabela, muita gente acaba perguntando isso. Como é que eu faço para alcançar o sucesso, né? O sucesso ele não é uma somatória muito simples e muito fácil. Pelo contrário, requer muita dedicação. Hoje, você está com quantos anos? Estou com 13 anos. Tá, então 13 anos. Digamos que daqui a 10 anos você já vai estar fazendo a sua graduação. E aí, digamos que você, lá na sua graduação, você identifique uma oportunidade para empreender. Se você não começar a se preparar desde já, para daqui a 10 anos, se preparar desde já, não, mas eu estou aqui ainda no ensino fundamental, vou entrar no médio daqui a pouco. Não, já tem que pensar nisso desde já, porque o que é que você vai ser lá no futuro? Hoje você estuda no futuro. Então aqui é muito bem ensinado o futuro das coisas para os alunos. E se você não se preparar para isso,
Você tem que ter uma base. Sem essa base, você pode até ter um sucesso lá na frente, mas não vai ter a sustentação de seguir depois, quando você já estiver formado, você já estiver atuando no mercado. Então, para ser uma pessoa de sucesso, primeiramente, antes de mais nada, a pessoa tem que estudar, e estudar muito, e se preparar, e se enriquecer de conteúdos, buscar informações, buscar caminhos, ouvir outras histórias, como as que estão sendo narradas aqui nesse projeto fantástico aqui de protagonistas, né? Então, é o que a gente procura muito lá dentro do nosso podcast, é justamente narrar essas histórias de sucesso desses empreendedores, não só daqui de Marabá, como também de empreendedores que passam por aqui, seja do estado ou de outros lugares do Brasil que estejam passando por Marabá. A gente sempre leva lá no nosso podcast para eles poderem contar um pouco mais dessas histórias. Então, nunca foi um caminho fácil e nunca será um caminho fácil. Se te disserem que é fácil, é mentira. Já não é fácil na hora da gente estar estudando, na hora da gente estar entendendo. No mercado de trabalho é 10 vezes maior a dificuldade, tá? Senhor Caetano, o empreendedorismo aqui em Marabá, o senhor acha que ele é bem desenvolvido ou mal desenvolvido? Olha, a nossa cidade, ela é uma das que mais se desenvolvem com relação ao empreendedorismo, Ricardo, a nível de estado, tá? Não é à toa que nós somos a principal cidade de todo o sul e sudeste do Pará. Podemos nos considerar uma metrópole e cidade polo de todas essas outras 38 cidades. São 39 municípios no sul e sudeste do Pará. Marabá é o polo e as outras 38 cidades todas ou passam por aqui, ou precisam daqui, ou acabam chegando ou saindo da região por aqui. E o que isso significa? Que as principais empresas, inclusive, estão sediadas aqui e outras também chegarão e estão procurando espaço para montar suas operações. Então, a gente é de uma época em que, como eu falei no bloco anterior, a gente chegou aqui há 20 anos atrás, não tinha as coisas que tem hoje, tá? O Júnior, na época, montou praticamente a primeira faculdade particular da cidade, foi a Unopar, que hoje é a Anhanguera, e posterior o Júnior também ampliou a atuação do Grupo Futuro, né? E outras empresas acabaram chegando também, não só de nível educacional como nós, como também outras empresas do setor educacional chegando. Só pegando de exemplo o nível educacional. Hoje a gente tem equipamentos muito grandes de entretenimento, lazer e negócios e vendas, que é o nosso shopping. E depois tem um outro shopping aqui ao lado do colégio também. Então a cidade tem 2 shoppings com salas de cinema, que na época, quando eu cheguei, não existiam salas de cinema aqui, e existiam em outras localidades, mas aqui em Marabá não existia cinema. Tinha centros de compras, mas eram centros de compras centralizados numa única empresa, que era o Grupo Leolar, genuinamente marabaense, que hoje optou em seguir outros caminhos e não tem mais as lojas Leolar. Então, mas outras lojas vieram, inclusive com o advento do shopping, vieram outras marcas que são conhecidas de maneira nacional. Então a gente é uma cidade muito bem preparada e, enquanto prefeitura municipal, a gente também tenta ao máximo colocar as melhores condições para que esses empreendedores se instalem na cidade de Marabá. E como é ser um empresário no Brasil? Muita gente acha que é fácil, né? Mas, como o senhor havia falado, é bem difícil. Como é ser empresário no Brasil? Isabela, é desafiador, até por conta justamente dessa tipificação de que o empresário é vilão, e pelo contrário, o empresário é que segura as rédeas e que gera as riquezas que o país precisa. O empresário, de uma maneira geral, seja aquele prestador de serviço, seja aquele comerciante, seja aquele do setor do varejo, seja aquele do setor industrial, aquele que produz, aquele que cria coisas e produz, seja do agronegócio, até porque o alimento que chega na nossa casa é graças ao agronegócio. A questão toda da comunicação, o advento da tecnologia, são investidos milhões, bilhões, todos os anos no país,
que nos propiciam isso aqui, a gente poder estar falando depois, isso aqui vai estar lá exibido no YouTube, vai estar exibido nas redes sociais. Imagina se não tivéssemos essas ferramentas para agregar e trazer mais resultados para o empreendedorismo, porque senão todo mundo fica tipificando que o empreendedor é vilão, e não é. Nesse sentido, é bastante difícil, é muito desafiador, mas como diz, como se tem na linguagem de vocês, se tem um meme, né? O empreendedor no Brasil, ele é herói, ele não é vilão, ele é herói. Então, por conta da responsabilidade da geração dos empregos, ele precisa manter esses empregos, porque são empregos diretos, porém, seus pais trabalham, você é uma pessoa que indiretamente é impactada. Você não trabalha na empresa do seu pai, ou você não trabalha na empresa da sua mãe, mas você é contabilizada como um emprego indireto, que é aquele que não tem correlação com o trabalho, mas a pessoa que trabalha lá, você depende daquela pessoa que trabalha lá, que no caso é seu pai, entendeu? Então, na geração de emprego, você tem os empregos diretos e você tem os indiretos. E aí o empreendedor, ele tem essa responsabilidade também com os indiretos. Porque se, por exemplo, seu pai ou a sua mãe não estiverem numa condição boa dentro do trabalho que eles fazem ou que eles empreendem, vai impactar não só dentro de casa, como também dentro dos lares daqueles funcionários. Então, os empreendedores no Brasil realmente são heróis. Senhor Caetano, como foi atravessar a pandemia sendo um empreendedor? Olha, Ricardo, foi desafiador mesmo, porque a gente já tinha algumas tecnologias no meio digital desenvolvidas, mas ninguém ainda estava preparado para como você liga e desliga a luz de um ambiente. A gente dormiu num dia com tudo funcionando. A gente acordou no outro dia com tudo fechado, tendo que fechar. E a gente não imaginava que seriam só 15 dias, a gente não imaginaria que seriam somente 30 dias. A gente não imaginaria que seria meses para alguns setores da economia e até ano para outros setores da economia. Então foi muito desafiador. A gente teve que virar a chave em algumas coisas, principalmente no nosso negócio. A gente não estava preparado, porque nós temos uma empresa que ensina ferramentas e profissões, e nem todo mundo tem um computador em casa, até hoje. Nem todo mundo tem um computador em casa, mas todo mundo tem um celular em casa. Então a gente teve que desenvolver ferramentas pelo celular para que os alunos, então, da Microlins pudessem estar fazendo seus cursos da sua casa sem nenhum prejuízo pedagógico. E isso para a gente foi desafiador. E aí a gente teve que fazer vídeos de chamadas, vídeos online, aulas online, eu na minha casa, os alunos nas residências deles. E foi muito desafiador, mas conseguimos superar e retomamos com força total. Inclusive geramos empregos, conseguimos empregar as pessoas também no meio da pandemia. A gente que estava desempregado, a gente conseguiu, porque alguns setores, por mais incrível que pareça, Ricardo, começaram a contratar bem no meio da pandemia mesmo, por conta de demandas e oportunidades de negócios, que o empreendedor também ele vê numa adversidade, ele também vê uma oportunidade. Ainda sobre a pandemia, os empresários eles conseguiram mudar a forma de trabalhar por conta da pandemia, usando meios mais tecnológicos como os telefones, computadores? Entrou, né, os recursos de salas de ambientes, aplicativos como Zoom, como Meet, como Teams, para que as aulas fossem geradas pela palma da mão, porque como muita gente não tinha computador e muita gente não é a mesma coisa. Para algumas atividades foi essencial, para outras teve sim déficit. Eu presumo que, por exemplo, para vocês que estão no ensino fundamental, não deva ter sido fácil, porém, para as pessoas que estão na faculdade, já é mais fácil. Já é mais fácil para aplicar, já é mais fácil para trabalhar. Porque nesse sentido, as faculdades hoje, inclusive a própria Anhanguera aqui, tem a educação à distância. Só que as outras bases da educação, elas não estavam preparadas
para essa educação à distância, diferentemente do ensino superior. Porque quando você está lá chegando, Isabela, no ensino superior, hoje você sabe mexer nas ferramentas, mas você sabe mexer nas ferramentas das redes sociais. Você não sabe mexer nas ferramentas em si. E é essas ferramentas em si, como um domínio de um pacote Office, um domínio, por exemplo, de ferramentas como o Word, o PowerPoint, o Excel. Isso que o mercado vai precisar. Não vai precisar de alguém que saiba mexer no TikTok, que saiba mexer no Instagram, que saiba mexer no WhatsApp, entendeu? Então, algumas pessoas, grande parte delas, não estava preparado para essa virada de chave digital. E aí tiveram que aprender e foram aprendendo na marra e apanhando. Mas aprenderam. Ainda bem que a pandemia passou e deixou esses avanços pra gente. Eu acho muito legal que as escolas agora estão entrando com um novo projeto de colocar a gente para mexer em Word, por exemplo. Isso. Nesses computadores, por exemplo. Nossa escola mesmo, a gente faz vários trabalhos com isso e com o tempo a gente vai aprendendo a mexer nessas coisas. Para quando a gente chegar mais lá na frente, a gente já vai estar sabendo mexer. Claro. Então, a nossa ficha pra gente entrar em um emprego seria muito mais fácil. Muita gente, por exemplo, não sabe fazer um currículo porque não sabe mexer no Word. Sim. E que é de vital. O currículo vai ser para você a sua carta de apresentação para o mercado de trabalho. Assim como o histórico escolar é a sua apresentação para você passar para o ano seguinte, fazendo aqui uma alusão e um comparativo. Então, quando você chegar já no nível de entrar como menor aprendiz e jovem aprendiz, o currículo vai ser a tua carta de apresentação para o mercado. Se você não souber fazer o currículo, como é que as pessoas vão te chamar para a entrevista? Né? O senhor também é um dos secretários aqui de Marabá, né? Como é ser secretário? Ricardo, é muito bom servir o município, da qual nos abraçou. Como eu falei no bloco anterior, eu estou há 20 anos aqui, vim para passar algumas semanas, só meses na cidade e acabei ficando e estou aqui praticamente 20 anos. E é uma oportunidade muito especial de eu poder estar servindo para esse município que tanto me deu e agora eu posso contribuir em grande parte, devolvendo para o município tudo que o município fez para mim. E não é fácil porque eu já tive outras oportunidades. Presidi o Conselho de Jovens Empresários, sou atualmente diretor da Associação Comercial, que é a Casa do Comércio daqui de Marabá, que é quem cuida, inclusive, dos empreendedores e de atração de políticas empresariais para a cidade, né? de atração de empreendimentos para a cidade. Já na prefeitura a gente consegue ter o outro olhar, que é justamente a parte pública, que como ela é importante, desde a formalização de empreendedores, através da Sala do Empreendedor, que faz parte da Secretaria de Indústria e Comércio, da qual eu sou secretário. Também tem a questão dos incentivos fiscais para atração de indústrias para dentro do nosso distrito industrial, porque nós temos um distrito industrial aqui, com uma política de incentivos fiscais para as empresas que se instalam aqui, justamente para fazer a verticalização ou a produção com base nos nossos produtos naturais, que são os minérios que temos na região, seja o cobre, seja o ouro, seja o manganês, seja o minério de ferro, tá? E também, por outro lado, a gente também tenta aperfeiçoar a cidade de Marabá para uma atração de mais pessoas que venham visitar o município e visitar as nossas belezas naturais pela Secretaria de Turismo. Então, dentro da Secretaria de Turismo, a gente ainda tem um conselho de turismo que ele funciona no sentido de dar essa qualidade e dar esse olhar para essas causas mais públicas, porque a nossa vocação no município de Marabá é turismo de negócios. Então, muita gente vem a Marabá para fazer negócios, para gerar negócios. E aí acaba que também reflete no empreendedorismo. Então, por isso que as secretarias acabam sendo conjuntas. E o conjunto dessas secretarias é que a gente consegue desenvolver esse empreendedorismo na cidade de Marabá. E o que o senhor teria para dizer para os empresários que estão começando agora, empresários pequenos, o que o senhor teria para dizer para eles? Olha, eles precisam, hoje, ainda mais com o advento das informações, das tecnologias, né, de comunicação, das redes sociais, existem muitos cursos e conteúdos
não só lá na nossa sala do empreendedor, na nossa Secretaria de Indústria e Comércio, também na Associação Comercial, da qual estou como diretor. O diretor aqui, o Júnior, já foi presidente da Associação Comercial, também na época muito preocupado com os empreendedores que tomavam a iniciativa de começar um negócio. E realmente precisa ter muita qualificação, como a gente falou num outro momento. A base é muito importante, a pessoa ter instrução e ter noção do conhecimento. Depois, esse conhecimento vai transformar ela, tanto como empreendedor, quanto... muita gente pode empreender também no CNPJ do empreendedor. Aí pode ter aquela configuração do funcionário com espírito empreendedor. Então, para essas pessoas que estão começando, realmente não é fácil, nunca foi fácil. Quem disser que é fácil para começar vai estar mentindo. Mas a gente tem histórias fantásticas de pessoas que realmente optaram em sair de um negócio, sair de um emprego estável, sair daquele trabalho que tinha para poder empreender e ter o seu próprio negócio e ter a sua própria liberdade financeira. Então isso daí, quando vocês crescerem, vocês vão conseguir visualizar isso daí muito mais claro do que a gente que já está aí na estrada já há algum tempo. Eu queria agradecer pelo senhor ter vindo aqui, por conta que ser empreendedor já não é fácil ter uma agenda aberta para vir, principalmente o senhor. Pois é, Ricardo, justamente, mas foi um prazer enorme aqui, não podia recusar esse convite do Júnior. Muito obrigada por tudo. Já voltamos com o senhor novamente. Roda a vinheta. Maravilha. Muito bom, gente. Eu que agradeço. Estamos no terceiro bloco do podcast para apresentar o Caetano e eu estou aqui com o Ulisses. Salve família, hoje estamos aqui com o nosso convidado Caetano. Para quem não sabe, Caetano, ele é secretário de que mesmo? De Indústria e Comércio e também de Turismo aqui em Marabá. Um grande homem aqui que está com a gente para começar o nosso terceiro bloco do nosso podcast. E eu queria começar lhe perguntando, como que o senhor acha que o podcast, o empreendedorismo pode caminhar lado a lado? Ulisses, essa é a nossa missão, inclusive lá no Circuito Empreendedor Podcast, que é de uma das atividades que a gente tem como carreira profissional. A gente já tem quase 100 episódios contando várias histórias, narrando várias trajetórias de sucesso de empresários, de empreendedores, de pessoas que começaram a empreender, seja de Marabá, seja do estado do Pará, e também algumas pessoas que não são do Pará, são de outros estados, mas que quando vem a Marabá a gente também pega e leva no estúdio para poder contar um pouco dessas histórias. E o bacana, assim como também tem esse projeto aqui, que é idealizado pelo Grupo Futuro Educacional, que vocês que vão ser os protagonistas do futuro. Inclusive, já vocês estão bem na porta já. Diferentemente da Isabela e do Ricardo, que foram no bloco anterior, e do Ângelo, né, e da Sofia, que foram no primeiro bloco. Eles ainda têm alguns anos ali ainda de educação e instrução para receber aqui dentro do colégio. O intuito de usar essas ferramentas, principalmente como essa do podcast, é que depois disso fica gravado. Você pode entrar lá no nosso canal do Circuito Empreendedor e ver histórias dos mais variados empreendedores da cidade, inclusive do diretor aqui da escola, do Raimundo Júnior. Ele já esteve lá conosco e pôde contar brilhantemente a carreira dele, a história dele, desde a época em que ele começou com um cursinho pré-vestibular e hoje está aqui com essa estrutura fantástica e espetacular na cidade de Marabá, do Colégio Futuro aqui na Folha 26. Entendi. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre acerca desse novo meio de comunicação, querendo ou não, que é um novo meio podcast. Como o senhor acha que ele pode ajudar adolescentes como eu e Stephanie, que estão já no pré-vestibular, a se preparar para fazer o Enem? Existem canais, inclusive não só no YouTube, mas também nas redes sociais, né, perfis de influenciadores dedicados a esses pontos, a esses focos. Existem influenciadores que vendem a sua imagem através da comercialização de produtos,
através da comercialização de serviços. E existem aqueles influenciadores que dão dicas sobre Enem, que dão dicas sobre carreira, que dão dicas sobre profissões. Lá dentro de uma das nossas empresas, na Microlins, por exemplo, a gente trabalha alguns testes vocacionais para formar, orientar e direcionar os jovens para o mercado de trabalho, com as tendências de emprego, com as tendências de graduação, com as tendências que o próprio mercado... O mercado não é a gente que regula, ele se autorregula. Então, tivemos uma oportunidade aqui em Marabá de um boom na engenharia civil. Todo mundo queria ser engenheiro civil. E vários fizeram curso, vários concluíram engenharia civil. O mercado ficou inchado de tantos profissionais na área da engenharia civil. Aí agora nós temos um grande mercado na área da saúde, desde da faculdade de medicina, tanto na instituição privada quanto na instituição pública. E também faculdade de direito na instituição privada, como também na instituição pública. A gente vai ter aí um exponencial muito grande na área. E o direito não é só necessariamente o direito, ele tem várias vertentes. A mesma forma a medicina, não é só a medicina. Tem várias possibilidades ali dentro da medicina. E sem esquecer também das nossas vocações através dos recursos naturais que nós temos na região, que é a parte da mineração. Esses três, na área do direito, na área da saúde, com medicina, mas aí abre uma aspas, também tem na parte da farmácia, abre outra aspas, também tem na parte da enfermagem, né? E aí tem essa parte aqui também da questão das nossas belezas, das nossas riquezas, naturais, que é com relação à mineração, cobre, ouro, minério de ferro, ferro gusa, manganês. Isso tem um mercado muito exponencial ainda de carência de pessoas nesse sentido de mão de obras. Então, o que isso tem a ver com o Enem? Se você não estiver conectado com as coisas que acontecem também no universo externo do colégio, no externo do ensino médio, você pode se frustrar lá na frente, que você vai ter uma nota, não vai ter uma nota adequada no Enem, e algumas universidades não vão poder fazer, não vão poder aceitar o teu ingresso, né? O teu egresso, no caso, na universidade. Então, procurem, o YouTube é uma ferramenta fantástica e lá tem muita coisa gratuita, muitas dicas a gente entrega para pessoas, inclusive nessa faixa etária de vocês. O que eu vou ser lá na frente? Eu não sei. Aí a gente estava conversando aqui em bastidores, né, em off, entre um intervalo e outro. Aí você falou do seu desejo, né, de ser procurador. E do seu, inclusive, porque a sua família trabalha no setor da mineração. Bom, já são caminhos que você muito bem já pode seguir, mas você sabe que você vai ter que estudar e muito, porque não é fácil. Nunca foi e nunca vai ser fácil. Então, não esqueça essa palavra. Eu estou falando isso desde o primeiro bloco. Se disserem que for fácil, é mentira, é golpe. Não é. A pessoa tem que estudar, ela tem que se preparar para ela poder ser um diferencial no mercado, tá? Então, apesar de que tem várias vagas e várias carreiras jurídicas, que é no seu caso que você pretende seguir, você tem que não só se preparar, mas você também vai ter que ter o registro para poder atuar posterior. São 5 anos de graduação para o seu caso, dependendo da graduação que a Stephanie for fazer, é de 4 a 5 anos também, né? A gente tem campos fantásticos na área das engenharias, inclusive para atender a parte da mineração, como também tem campos aqui fantásticos, seja do público, seja do privado, para atender também as questões aqui da área do direito, como também temos saúde, como também temos essas questões também na área do empreendedorismo, porque aí eu quero empreender, beleza, eu vou estudar para virar um empreendedor. Temos faculdade de administração na cidade, que é muito boa, sou suspeito para falar, sou administrador formado, e represento inclusive o Conselho Regional de Administração aqui na região, não só de Marabá, mas na nossa região sul e sudeste. E emprego, gente, nós estamos num crescimento muito grande, até porque muita gente deixa achando que não tem emprego. Pelo contrário, falta mão de obra preparada, falta mão de obra qualificada. Então, deixar esse recado para vocês, inclusive para o público-alvo aqui da faixa etária de vocês.
Até porque hoje vocês não estão muito assim preocupados com o emprego, até porque vocês estão tendo que finalizar o ensino médio, que também é natural. Graças a Deus os pais de vocês também têm condições para poder arcar com os estudos de vocês. Mas a partir do momento em que vocês finalizarem o ensino médio, vocês já vão ter que ter mais ou menos uma orientação e um direcionamento para onde vocês vão para o mercado. E isso é desafiador, pode ser pressionante, pode ter aquela pressão, é natural também que tenha essa pressão. Ah, mas eu não gosto. Não, vocês não podem desistir no primeiro obstáculo. Se vocês querem algo, vocês precisam fazer. Tem vários sites, vários canais no YouTube, várias coisas no Google, que vocês podem estar fazendo ali teste vocacional até para poder entender qual é o perfil profissional que mais assemelha com as qualidades, com as características e com as aptidões que vocês mais fazem, mais gostam de fazer no dia a dia, e ali a gente acaba descobrindo. De repente, por exemplo, não, eu quero ir para mineração, mas depois vai lá no teu teste lá, diz que não tem nada a ver. Não, mas é porque eu vejo o meu pai, eu gosto do que o meu pai faz. Beleza, mas às vezes pode aquilo não ser o que tu realmente esteja almejando. Da mesma forma você, de repente aí no caminho da vida aconteça outra coisa, você se identifique com outra área, com outra profissão. Então assim, esse diagnóstico, vamos dizer assim, ele nunca é fechado do que a gente quer fazer. Quando eu tinha a idade de vocês, eu queria fazer engenharia. Eu gosto muito de mexer com peças, eu sou... A minha mãe até fala assim, desde pequeno eu já sabia componentes, marca de carro, então eu sempre gostei muito de mexer com automóvel, peças. Então assim, aí não, vai ter que seguir para engenharia. Quando eu fui finalizar o meu terceiro ano, eu falei, não, eu vou fazer administração. Então quer dizer, não segui o que eu estava na época pleiteando seguir, entendeu? Então fica essa dica até para vocês e também para as pessoas que estão no ensino médio, assim como vocês. Até para o pessoal entender que o nível agora do debate aumentou um pouco, né? Essa parte que o senhor citou sobre o lado psicológico da preparação para esse vestibular é muito importante, né? Porque a gente tem uma queda muito grande em relação a alunos muito bons. Porque chegam na hora da prova, eles sentem aquele desespero, né? De é natural, chega a pressão. Eu fiz 3 vezes vestibular para poder ingressar na faculdade de administração numa faculdade particular. Eu só entrei no terceiro ano porque a faculdade aumentou mais 50 vagas. Eu chegava com um bloqueio. O meu nome já estava no listão no primeiro ano que eu fiz a faculdade. Isso aí é questão psicológica. É muito boa essa pergunta, Ulisses, porque as pessoas ficam sentindo muita pressão. Porque não é... Os pais às vezes não fazem por mal, fazem até sem querer. E aí às vezes a gente como estudante, eu me colocando no lugar de vocês, né, lembrando da minha época, eu tive bastante dificuldade nisso. Eu tive muita, mas muita dificuldade na época. E todo mundo já... Não, o Caetano vai passar no vestibular, já vai entrar de primeira e tal. Não, eu só entrei de terceiro ano. Ainda fiquei mais outros 2 anos tentando fazer o ingresso. E essa parte psicológica, você só não fica mais tranquilo porque há alguma dúvida. Porque há algum... Assim, tu não está 100% identificado com aquilo. Então acontece bastante isso, essa questão psicológica. Se você se sentir um pouco pressionado, é porque você inclusive está em dúvida, está colocando em xeque a opção da profissão que você quer seguir. Tem um pouco disso também, Ulisses. Entendi. Ainda nesse ramo sobre a entrada na carreira profissional, que dica que o senhor dá para pessoas ainda continuando esse assunto, porque somos uma pessoa que somos adolescentes, estamos terminando a escola, isso. Né? A gente já vai acabar a escola esse ano ainda, já vamos fazer o vestibular ano que vem. Para valer nesse ano ainda é só o treineiro. O que o senhor fala pra gente que já vai sair agora e já quer entrar no ramo de trabalho? Que dica que o senhor dá pra gente? Olha, como eu falei no início com vocês aqui, graças a Deus os pais de vocês têm as condições necessárias para bancar a educação de vocês numa escola particular. Mas nem todo mundo tem essa devida perspectiva financeira dentro de casa. A gente lida muito com vários públicos e vários perfis. De gente que está na escola particular, de gente que está na escola pública. A dica que a gente dá, inclusive, para as pessoas que estão na escola pública, porque é para conciliar e entrar numa ajuda dentro da renda familiar dentro de casa. Então, assim, se vocês já puderem fazer, lógico que vocês vão ter o último ano dedicado totalmente para poder fazer o Enem, mas a questão dos estágios, eles funcionam da seguinte maneira.
Você pode, inclusive, estagiar aqui dentro da própria escola, sendo ou um monitor dentro do terceiro ano, enfim, quando vocês chegarem no ano que vem, ou trabalhar como líder da turma, dependendo de algumas escolas, tem essa configuração. Não, eu quero passar a parte do período aqui trabalhando na escola, a escola vai me dar uma bolsa que pode abater na minha mensalidade. Ou eu posso ir ao mercado e trabalhar só 4 horas, já para ter a experiência no mercado. Então, de repente, tu pode já estar trabalhando lá com teu pai, a nível de estágio, para poder ter esse entendimento. Porque nas férias, eu não tinha férias. Pelo contrário, eu ia para dentro das empresas mesmo, chegava às vezes até no final de semana, vai ficar fazendo o quê? Não, vai para a empresa. Os fins de semana eu sempre passava dentro das empresas dos meus pais. Então, vai ser desafiador a conciliação, porque depois que vocês entrarem no ensino superior, vocês já vão ter que começar a trabalhar. Então, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vai ser uma novidade para vocês. Inicialmente no estágio, vocês vão ficar de 4 até 6 horas direto. Posterior, vocês hoje passam mais dias dentro da escola. Quando vocês forem ao mercado de trabalho, vocês vão passar mais tempo no mercado de trabalho do que na casa de vocês, com a família de vocês. E isso é muito louco, porque são 8 horas diárias de trabalho. E o dia tem 24 horas. Então, 1/3 do dia você dorme. O outro terço você vai trabalhar. E o outro terço você vai ter para estudar e fazer as outras atividades. Então hoje vocês são muito novos. Vocês hoje vêm para a escola, voltam para casa, fazem as tarefas, as atividades da escola e depois tem as outras 8 horas lá para poder fazer as coisas e dormir. Quando vocês ingressarem no mercado de trabalho vai ser totalmente diferente. A prioridade vai ser as 8 horas de trabalho. Então, se vocês não escolherem a profissão adequada, a profissão que vocês identifiquem, vocês vão trabalhar, vocês vão se frustrar no trabalho. Então, tem isso, por isso que a gente volta a falar. Precisa ter a necessidade de fazer testes vocacionais, testes profissionais, para vocês poderem identificar qual é a carreira que vocês querem seguir. Eu vejo, tipo assim, muita questão quando eu acompanho meu pai nesse ramo dele de trabalho, tipo, o meu pai, ele não para, ele trabalha 24 horas, vai trabalhando. Tanto que ele me fala muito, se você quiser entrar nesse ramo, é assim, entendeu? Agora você tá estudando, vai estudar quando você entrar nesse ramo, você vai só trabalhar, entendeu? Aí vive mostrando, acompanhamento, essas coisas, porque, fala. Porque muita gente não tem a instrução desse cálculo que eu acabei de passar aqui para vocês. Que o dia não tem 30, não tem 36 horas, tem 24. E 1/3 você fica dormindo. Aí quando você chegar na faculdade, Ulisses, você vai ter que dormir menos para poder estudar mais e poder aproveitar as outras 8 horas para se dedicar ao trabalho. Aí vai chegar igual um zumbi no trabalho, mas por quê? Porque passou a noite estudando, ainda mais quando for período de prova, né? Dentro da faculdade. Então é muito louco isso. O senhor também apresenta um podcast, certo? Isso. Como é que o senhor mexe com o seu podcast? Qual é o intuito dele? O intuito é de ter as histórias dos empreendedores daqui de Marabá, enfim, dos nossos convidados, de ter a história dele registrada, de ter a história dele narrada, e para que aquilo possa servir de incentivo para outras pessoas que assistem, da mesma forma como é o projeto desse podcast aqui. Vocês que serão o futuro, e daqui a pouco a chave da cidade vai estar na mão de vocês, inclusive, tanto na questão profissional quanto na questão até de habitantes mesmo, de cidadãos marabaenses, ou de residir na cidade de Marabá. Então o intuito do podcast é justamente de saber, por exemplo, quando o Júnior foi lá, o Júnior deu uma aula da história dele, de como ele começou, de como ele perseverou e de insistir onde ele estava insistindo para chegar até aqui, nessa sala aqui, nessa mesa aqui, nesse estúdio aqui e nessa estrutura fantástica de colégio. Então o intuito do podcast é justamente, agora não é fácil, porque a gente, para entender, a gente tem que primeiro conhecer a pessoa e a história da pessoa. E aí aquelas pessoas que a gente não conhece a história, aí a gente tem que ter uma habilidade, assistir a outros podcasts para saber as perguntas-chave que são perguntadas, para poder extrair o melhor do convidado, assim como vocês estão tentando fazer comigo aqui, e principalmente as crianças, né, no primeiro bloco que fizeram, muito bem feito, inclusive, no primeiro e no segundo bloco. Realmente, houve aquele estudo, pesquisar quem era o senhor. Tio,
Senhor Caetano, queria lhe agradecer de coração por vir aqui, tirar um pouco do seu tempo, conversar com a gente. E tem um presente pro senhor aqui. Olha só! Uma lembrança do nosso podcast, Protagonistas do Futuro, né? Olha aí. Muito Obrigado, Stephanie. Obrigado, Ulisses. Obrigado ao Júnior e a toda a sua equipe que tá aqui. Ah, eu já ia pedir, olha só. Ganhou uma caneca do nosso colégio. Legal. Nem a gente ganhou Muito uma dessa. bom. Tá vendo? Pô, muito obrigado, viu, gente? E é isso aí. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo projeto, tá, gente? Muito obrigado. A gente que agradece. Então foi isso, gente. Tchau. Obrigada por mais um podcast. Valeu, gente. Obrigado.